Bem, já que vai ser 1h01, comecemos então. Uma questão, a gente avançando, estamos para chegar na relação entre amor e astrologia e amor. Como a gente escuta a astrologia, né? A gente que está tão habituado com o horóscopo de jornal, que a gente lê rapidamente alguma informação que é genérica, né? E muitas vezes eu conheci pessoas que faziam horóscopo de jornal e eram jornalistas, não sabiam absolutamente nada. Eu tenho casos, um querido amigo meu que já não está mais aqui entre nós, ele falou assim, escuta, jornalista, e ele falou assim, sou eu que tenho feito lá, o cara adoeceu, essa semana foi eu que fiz o horóscopo. Eu falei, como é que você fez? Eu pergunto aí, qual é o teu signo, Zé? O cara, eu sou câncer, como é que você tá? Rapaz, pô, tá brabo o troço aqui, tá brabo. Aí, como o cara domina a palavra, ele não vai botar que tá brabo, mas ele vai dizer que o canceriano está atravessando uma fase difícil. Porque não estou dizendo que todos os jornais se pautam por isso, não. E não, outra coisa... Tem pessoas de jornal que fazem um trabalho super legal também, mas isso aí... Existem técnicas de se falar genericamente num jornal que você chega o menos genericamente possível. Ainda assim é genérico, mas existem técnicas que você se aproxima o mais que pode do menos genérico, mas nada disso chega aos pés de você estar diante do teu mapa astral, entendeu? Que aí é você, e também não é essa coisa de, você cansa, não. O teu mapa é outro departamento, né? Então a gente agora, do que eu estou falando? Como é que a gente tem a nossa escuta para o horóscopo, para o zodíaco, para os signos, né? Eu vou lembrar de 4, né? Eu e Lígia vamos falar de 4 idades de passagem, de 4 idades, de 4 épocas da nossa vida que provocam uma mudança no nosso olhar e uma mudança na nossa escuta. Isso é para dizer que quando a gente ouve a palavra aquário, peixes, câncer, leão, aos 21, ou aos 40, ou aos 50, essas palavras, esses significados vão tomando sentidos diferentes, porque a gente não é mais o mesmo. Então a astrologia, a gente trouxe 4 momentos da nossa vida que mostram como, por exemplo, muda a nossa cabeça, né? Mas antes um pouquinho de falar das 4 idades, eu só queria relembrar uma coisa. A maioria das pessoas que estão aqui já fizeram algum trabalho com a gente sempre fala, mas é a ideia de que o mapa de uma pessoa não determina a vida dessa pessoa. O mapa dessa pessoa traduz o que ela trouxe no momento do nascimento dela, qual é o conteúdo da alma dela, qual é o DNA da alma dela. E isso muda completamente. Não é? Porque toda vez que a gente acha que o mapa determina a nossa vida, a gente está delegando a responsabilidade da nossa existência, da nossa realização para essas forças todas. E quando a gente sabe que o mapa nos traduz, a gente assume a responsabilidade. Então, o que eu vou fazer com isso que, na verdade, me constitui? Né? Então, eu queria dar só essa lembrada antes da gente falar dessas idades. Então, o que acontece, né? Como disse o Sérgio? O nosso caminho é marcado por ciclos, que era o que no início eu estava comentando, que a astrologia ajuda a gente a compreender e localizar os nossos ciclos, né? Então, em torno dos 21 anos, mais ou menos, a gente vai viver o que astrologicamente a gente chama de primeira quadratura de Saturno, ou terceira, desculpa. Saturno começa a se aproximar aos 21 anos, ele faz um ângulo de 90 graus em relação ao Saturno de origem no nosso mapa, né? Isso é a segunda quadratura, desculpa. Ele fez a primeira, depois faz uma oposição e aí faz a segunda. Então esse é um momento muito especial, né? Isso acontece em torno dos 21 anos. E a gente sabe na nossa história, né, social que 21 anos é uma idade importante. A gente não associa normalmente isso à astrologia, mas é exatamente nessa fase que está se dando esse aspecto forte. Saturno rege a maturidade, né? Então, aos 21 anos, fica mais ou menos marcado na agenda da nossa alma que há uma ruptura nesse momento entre o jovem, né, que então começa a ingressar no mundo dos adultos.
é como se fosse um momento em que permanecer na casa do pai e da mãe fosse meio venenoso, meio tóxico para aquele ser, assim, né? Ele estaria sendo convocado pela própria alma dele, pelo próprio self, Deus interior dele, para que ele vá em direção à própria construção da própria vida. Aí... entre 27 e 30 anos, por exemplo, isso é genérico, tá? Entre 27 e 30 anos, a gente vai ter o retorno da Lua e o retorno de Saturno, né? São datas muito importantes, onde de alguma forma se dá um encaixe entre o ideal e o possível. Se dá um encaixe. É muito comum, né? No retorno de Lua, no retorno de Saturno, a gente ser compelido a um assentamento maior do ponto de vista profissional, a uma experiência mais consequente, mais consistente do ponto de vista emocional e afetivo. Não é raro uma gravidez acontecer. Hoje em dia a gente vê que a maturidade emocional ela é muito lenta, muito lenta. Então sempre tem ficado em descompasso com aquilo que o relógio astrológico sugere, porque em tese aos 27 anos é um momento assim, crucial da gravidez, do lar, do início de um alinhamento mais consistente, do início. Não, né? Assim como o retorno de Saturno em torno dos 29 e 30, você está aprumado, você está bem definido no teu lugar profissional. Isso vai ser questionado mais na frente. Entre 37 e 42, esse encaixe que a gente viveu, ele vai dar uma craquelada forçosamente, salvo exceções. Mas de um modo geral, entre 37 e 42 a gente tem o Plutão quadra com Plutão, o Netuno quadra com Netuno e Urano se opõe a Urano. Isso significa que uma das primeiras coisas que bate é a relação de casamento, a relação de família e a relação profissional. É uma insatisfação. A gente atribui de uma maneira leiga que é a crise dos 40, né? Do ponto de vista astrológico, é um momento muito importante, onde aquela arrumação que você pode ter se acomodado, você pode não ter se ressignificado, você pode não ter se transformado, quando chega entre 37 e 42, esses assuntos começam a entrar numa zona de turbulência, como se fosse um magma advindo de um vulcão interno. De um modo geral, tem uma ordem, que é a relação de intimidade, família constituída e profissão. Ou seja, uma crise de identidade, né? Então, entre os 52 e 55 anos, a gente vai ter um novo tempo de novo. Vai ser marcado agora por vários trígonos, na verdade, por vários aspectos de fluidez, de facilitação. Plutão vai fazer trígono com ele mesmo, Netuno faz trígono também com Netuno no mapa e Urano faz trígono com Urano. Então, esse é um momento da vida, e é interessante ver que eu acho que hoje a gente até consegue perceber isso melhor, porque não é um momento de envelhecimento, de um recolhimento triste, ao contrário, né? É um momento em que a nossa alma, o nosso ser é todo chamado a dar um novo sentido para o nosso desejo. Toda aquela energia que antes era colocada para uma realização no mundo, né, de coisas bem objetivas e vou chamar de mundanas, esse tipo de desejo ele arrefece, ele se acalma, ele se tranquiliza. Porque nessa nova fase, esse desejo precisa diminuir para que o imperativo do Dharma, essa necessidade dármica de realização, possa se dar plenamente, né? Então, é um momento que nós somos chamados a desenvolver a nossa sabedoria, né, e poder compartilhá-la. Na verdade, é o tempo da partida, né? A gente trabalha de vez em quando uma história, que é a história do taoísta, aquela que o Jair fez aquele retiro. O Búfalo. Isso. E no final da história toda, o personagem ele encontra a iluminação, mas ele volta para o mercado. Então
é a idade da gente poder estar retornando para compartilhar com o entorno de maneira espontânea, né, tudo que a gente se tornou, tudo que a gente construiu da gente mesmo. O objetivo da gente estar falando dessas 4 idades é que existe um projeto para a gente tomar uns trancos. Tá? Que, de um modo geral, a gente sempre pensa que esses trancos é porque a gente cometeu alguma coisa muito equivocada. Outras vezes sim, outras vezes nem tanto. Outras vezes faz parte da coreografia, né? Da coreografia imanente, da coreografia latente, da coreografia cósmica, a gente se deparar com momentos mais radicais. A gente trouxe 4, mas existem vários outros. Esses são genéricos, eles servem para todo e qualquer ser humano em qualquer parte do planeta. Mas existem aqueles que fogem, que aí são trânsitos específicos. Por exemplo, eu fui fazer meu trânsito e naquela data que não bate com isso aqui, eu estava com Plutão em cima do meu Sol, em cima do meu ascendente, aí isso já não é genérico, isso é uma coisa específica. A função disso é tirar a gente daquela zona de conforto que nos atrofia. Tem uma zona de conforto que é um conforto vindo de um mérito do guerreiro, o mérito do guerreiro. E existe uma outra zona de conforto que é aquela que a gente vai se acovardando, porque a coisa está acolchoada, está gostosa, vem turbulência por aí, porque esse é o relógio cósmico. A função do relógio cósmico é fazer a fila andar, porque a gente veio aqui para produzir, né, um gesto que arqueologicamente coloca esse ser na relação com o mundo, que ele não fique encroado, né? Na verdade, esses trancos e esse roteiro é o caminho natural, né? É o caminho natural da vida. Talvez isso que a gente precisa perceber, né? O que complica ou que muda muito esse caminho, no fundo, é a nossa dificuldade de amadurecer emocionalmente, porque o caminho natural é esse mesmo. E a gente talvez fosse extremamente importante que a gente se relacionasse com essas idades e com essas mudanças também da forma mais natural possível, né? Mas essa noção não é muito incorporada nem na nossa educação, então sempre é mais difícil. A gente precisa se reunir para falar de astrologia para que ela venha à tona. Então, a ideia da gente estar trazendo também essas idades é despertar na gente aqui uma certa... Com que ouvido eu estou escutando, né, essas informações hoje, né, mas não só hoje, né, qual é a minha escuta em relação à minha vida, né? Como é que eu estou decodificando o que me acontece, né? A minha idade emocional está compatível, não é, com essas idades que são o curso natural das coisas? Então a gente tem muito essa intenção, mas a gente vai então continuar a conversa falando dos 12 afetos do amor, né? São os 12 signos. Antes um pouquinho eu queria conversar ainda, antes de entrar nisso, no conceito que a gente tem em astrologia, que são o conceito das dominantes, assim, dominantes de um mapa. Então quando a gente fala de um signo, a gente não basta dizer assim, é porque eu nasci naquele momento, naquele dia, o meu sol estava nesse signo, então esse signo me diz respeito, né? Ele fala de mim. Dominante no mapa vai para além do signo solar. Então quando uma pessoa, além do sol, ela tem o ascendente, ela tem a lua, ela tem a Vênus ou ela tem o Marte em determinado signo, como o assunto aqui inclusive é amor, né, por isso a gente está falando Vênus e Marte também, o signo vai ter uma importância para ela grande, no sentido de traduzi-la fortemente. Às vezes uma pessoa é de um signo, mas ela tem uma casa que se encontra num outro signo, está cheia de planetas, todos naquele outro signo. Então, sei lá, ela é Sagitário, mas ela tem uma casa cheíssima de planetas e aquela casa se encontra também em Câncer. Então, ela vai ter uma pulsão sagitariana, mas aquela pulsão vai estar toda matizada pelo aspecto canceriano que nela é muito forte, entende? Então, é por isso que às vezes a gente vê as pessoas, eu sou de tal signo, mas
nossa, nem parece, será? Então a astrologia está errada, qualquer coisa assim. Essas nuances todas, elas na verdade vão fazer essa maravilha que é o fato de cada um de nós ser completamente singular, né? Às vezes a gente vai encontrar também nesse aspecto das dominantes um determinado planeta que é um regente daquele mapa, a gente chama assim, porque a pessoa é de um signo, mas ela tem um planeta que está do lado do Sol dela, e esse planeta ainda rege o ascendente dela, então ele tem ali uma força de expressão daquela alma muito grande, que é diferente do signo solar dela, e vai dar também o tempero, o sabor, o cheiro diferente, não é? E ainda tem mais um ponto que a gente sempre considera, que é o fato de uma pessoa ter uma quantidade muito grande de planetas num determinado elemento, dos 4, né, que a gente trouxe aqui, não é? Ou do fogo, ou da terra, ou do ar, ou da água, né? Ou faltando um desses elementos. E aí isso também vai dar uma outra, vamos dizer assim, um outro colorido para esse mapa. Mas uma coisa que eu queria lembrar também é que, conforme a gente for falando aqui dos signos, todo mundo, né, vai se identificar justamente, né, mais com um, com o outro, por conta dessas características, mas a gente não pode esquecer que nós todos possuímos os 12 signos. Logo, todos os signos, na verdade, estão na nossa composição, e se eles são um meio da gente se perceber melhor, na verdade, todos eles poderiam nos interessar, né? Porque a gente vai encontrar tudo isso aqui dentro, né? Vamos lá. A jornada do amor em se fazer corpo no mundo. Nós vamos ler os 12 signos. Eu queria que vocês percebessem que isso é uma história contínua do amor se metamorfoseando. Ele primeiro se chama de Áries, depois o amor se chama Touro, depois o amor se chama Gêmeos, o amor, o mesmíssimo amor, ele vai se metamorfoseando até fechar esse colar que somos nós. Tá? Então, se a gente puder por um par de minutos se desidentificar com o nosso signo solar e perceber que nós somos o zodíaco, pelo menos pela eternidade, isso vai nos ajudar a ampliar nossa inteligência emocional. Só completando isso, que eu acho que isso é muito precioso, né? Essa ideia de que o zodíaco ele vai falando de um caminho, de certa maneira, evolutivo, de crescimento, né? de formação, né? Então a gente vai ver que tudo o que acontece, na verdade, passa pelo tudo na vida, sabe? Passa pelo caminho dos 12 signos, né? Então a gente sair daqui com essa noção também, às vezes nos ajuda muito para que a gente situe os fatos que nos acontecem ou aonde que a gente está. Ilustrando o que a Elisa falou, é o seguinte: uma pessoa que tem uma experiência iniciática, ela consegue compreender os 12 etapas. Quando a pessoa levanta e vai esquentar uma torrada de manhã, se ela fizer, ela vai perceber que tem de Áries a Peixes. No esquentar da torrada. Você levantar, escovar os dentes, se arrumar, tirar o pijama, até esquentar a torrada e comer, vocês vão encontrar ali as 12 etapas desse ato. No ato sexual, no investimento da bolsa. Ou seja, não há nada que fuja. É como se dissesse assim, nunca conheci alguém que nascesse com 80 anos e que morresse com 2, engravidasse com 6 meses de idade. Esse caos não existe, tem uma ordenação aí, né? Então a gente entende isso do ponto de vista biológico, mas eu quero dizer que situações prosaicas têm uma orquestração que são esses 12 arquétipos. A gente agora vai ler como se fosse a metamorfose do amor. Então, a jornada do amor em se fazer corpo no mundo. Em Áries, a emergência se impõe. O amor quer amar e necessita ver a si próprio. Então ele se diferencia da unidade. Agora ele é 1 e 2 ao mesmo tempo. O manifesto e o já manifestado. O desejo venceu a inércia e a jornada do em retornar ao começou. Em Touro, é preciso ver seu jovem corpo pulsando,
sentir seu cheiro, seus apetites, suas formas. Agora o amor já tem endereço e poderá ser encontrado na sensualidade que atrai seus objetos de segurança. Em Gêmeos, o amor move-se, e o que o move é a curiosidade. O que há à sua volta que o estimula a ir vindo. Sempre ir, sem saber que no fundo está voltando. Em Câncer, o amor pede o primeiro abrigo. Suas raízes necessitam de nutrientes. Só assim as flores se abrirão em frutos. Dá-se a primeira experiência de pertencimento. Ele precisa se reconhecer. Ele precisa do abrigo que a origem impõe. Em Leão, o amor recorda-se que é criador e apaixona-se por sua criação. O desejo amadurece um pouco mais e a vida é festa. Viva aquele que sobe no palco e diz ao que veio. Em Virgem, tantas joias criadas, é necessário ourives do gesto apaixonado, o aperfeiçoador do ato. A humildade coloca o amor na condição de aprendiz e o cuidado lhe dá o alento. Em Libra, agora, na gruta da intimidade, ecoam vozes escondidas que revelam os outros que moram no interior do eu e que são estranhos à compreensão. É a delicadeza contundente do lago de Narciso a devolver-nos a imagem de um rosto ávido de si. Em Escorpião, o amor pede desaparição. É o início do retorno ao nada pleno. O adeus inaugural, que faz o broto nascer, enquanto a folha seca decai. Agora sabemos, o amor é feito da mesma substância que a morte. Em Sagitário, o amor escala as alturas da compreensão. Aqui, a verdade e o entusiasmo se encontram. É necessário compartilhar o milagre do espírito. Em Capricórnio, agora cabe a obra homem, fazer-se eterna, pois já tem-se as experiências necessárias para vencer a morte. Puxa, que altura! Em Aquário, ir além, ir além, ir além. O amor esgarça como um tecido puído que se dissolve ao vento. Então, o retorno ao desconhecido. Desconhecido? O um o espera mais uma vez, de desconstrução em desconstrução, uma criação o impele ao pertencimento, pertencer ao corpo do vazio fértil. Em Peixes, o silêncio quente da chegada o faz respirar satisfeito. A jornada se cumpriu. O amor saiu do 1, fez-se 2, gerou o 3, propagou-se 1000 e retornou ao 1. Numa dança eterna e contínua, o silêncio impregnou a si próprio. Bem, agora talvez a gente já possa falar sobre os 12 estágios, mais personalisticamente falando, né? E então, lembrando que nosso objetivo aqui jamais é dar aula de astrologia,